No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Explosão em Porto de Beirute que deixou mais de uma centena de mortos e milhares de feridos foi provocada por depósito de nitrato de amônia. Governo do Líbano declara estado de emergência e mantém em prisão domiciliar responsáveis pelo porto. Matéria da revista Piauí revela reunião no Palácio do Planalto, onde Bolsonaro demonstrou interesse em enviar as Forças Armadas ao Supremo Tribunal Federal para destituir ministros da Corte e concretizar golpe. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 6 de agosto do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O que muitos achavam ser mais um atentado terrorista no Líbano parece que não passou de um trágico acidente que provocou um cenário de destruição sem precedentes nos arredores do porto de Beirute. As primeiras investigações apontam para a detonação acidental de um estoque de 2.700 toneladas de nitrato de amônia armazenadas no local. Só não foi explicado pelo governo do país se a carga de alto risco estava estocada no local por negligência ou por estratégia. Fato é que o episódio colocou novamente os holofotes sobre a situação humanitária alarmante no Líbano, que se reestruturou após períodos difíceis de confrontos armados e, mais uma vez, volta a se ver em apuros. Esperamos que a comunidade internacional possa atuar no processo de reconstrução de Beirute e oferecer à grande maioria da população, que mal tem o que comer, dignidade e respeito. Mas neste editorial um pouco mais curto do programa de hoje, eu gostaria de pontuar mais um dos muitos crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro contra a nossa ordem democrática, que foi revelado por uma reportagem da revista Piauí na semana passada, mas que ganhou relevância apenas ontem. A jornalista Mônica Gugliano revelou a ocorrência de uma reunião no Palácio do Planalto logo após ter sido aventada a possibilidade da apreensão do celular do presidente da República pelo Supremo Tribunal Federal, onde Bolsonaro teria decidido enviar tropas do Exército ao STF para destituir os membros da corte. Aos palavrões, o chefe do Executivo teria bradado: "Vou intervir", tendo o apoio de alguns ministros da ala militar. Os substitutos, militares ou civis, seriam então nomeados por ele e ficariam no cargo, abre aspas, até que aquilo esteja em ordem, fecha aspas, segundo as palavras do presidente. No entanto, após algumas horas de tensão e com a declaração apaziguadora do ministro Augusto Heleno, dizendo que não era hora disso, os planos golpistas foram deixados de lado. Até quando o país vai viver neste clima iminente de intervenção militar sob o comando de uma figura que, desde o início da sua carreira política, não demonstrou ter qualquer tipo de apreço pela democracia e pelas liberdades individuais? Precisamos urgentemente reagir caso queiramos ter a possibilidade de construir um Brasil soberano e mais justo. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco.
Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Teoria Política do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Francisco Carlos Teixeira. Francisco Carlos, bom dia. Bom dia a todos os amigos. É um grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês, né? Vamos lá, mais esse encontro de debate de ideias. Francisco, muito obrigado por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Francisco, na última semana nós tomamos conhecimento da existência daquele dossiê preparado pela Secretaria de Operações Integradas, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, no qual constam os nomes de 579 servidores públicos que se posicionaram contra o fascismo. O ministro André Mendonça anunciou a demissão do diretor de inteligência do CEOP, o coronel Gilson Libório de Oliveira Mendes, e garantiu que vai apurar a denúncia publicada pelo site UOL. Mas isso não é suficiente, né, Francisco? Como é possível, depois de tudo que o país passou durante os anos de chumbo, com restrições de todas as liberdades individuais, nossa sociedade se ver ameaçada mais uma vez pelo fantasma do autoritarismo? Pelo tudo que nós sabemos até o momento, e possivelmente não sabemos tudo, o que mais espanta é que essa secretaria, CEOP, ela foi criada logo no início do governo Bolsonaro, pelo então ministro Sérgio Moro, mais um elemento na conta do senhor Sérgio Moro, né? E funcionou plenamente até ela ser descoberta e denunciada. Parece, inclusive, que existiam e existem em funcionamento ramificações estaduais. Agora mesmo nós vimos que existe uma ramificação no Rio Grande do Norte, fazendo o mesmo serviço no nível estadual, né, de investigação de funcionários que fazem militância antifascista, né? Isso me lembra muito bem o tempo em que eu era estudante e tive o mesmo problema na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e meu nome consta em documentos, então, do DOPS, né, como militante contra a ditadura, e tive problemas na ocasião. Então, tudo no governo Bolsonaro cada vez mais se assemelha à ditadura militar dos anos 60, dos anos 70 no Brasil. Nós temos que ter clareza nesse sentido, que o governo não pode limitar a cidadania, não pode vigiar a cidadania, inclusive de forma preventiva, né? Nenhuma dessas pessoas, inclusive os professores que estão ali, cometeram crimes.
exercer os direitos políticos, ser contra ou a favor de determinadas ideias, não é de forma alguma crime, né? Você pode ter suas ideias com plena liberdade. O que é crime é invadir a privacidade, usar o dinheiro público, cargos públicos, para vigiar pessoas no exercício pleno dos seus direitos políticos. E demitir um delegado, ou um coronel, ou um funcionário que foi nomeado pelo próprio ministro para fazer aquilo, não resolve nada. Quem está cometendo crime é o ministro é que está fazendo isso. Isso é que é o grande crime que foi cometido. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, deu um prazo até hoje para que o Ministério da Justiça e Segurança Pública se explique a respeito deste episódio. Caso essa denúncia seja comprovada, Francisco, não é hora de o STF tomar uma atitude exemplar contra esse governo? Puxa, você acha isso possível? Na verdade, já passamos da hora, né? De tomarmos medidas exemplares contra o governo Bolsonaro. As instituições têm acumulado provas e material para o encaminhamento de impeachment contra o governo Bolsonaro. Eu não entendo por que o senhor Rodrigo Maia não encaminhou até o momento um pedido de impeachment. Muitos têm dito que é preciso ter um número de deputados suficientes para que isso seja feito. Eu não entendo dessa forma, né? Se nós formos esperar formar uma maioria para ter um impeachment, né, isso vai ser como se só tivéssemos medidas políticas quando elas tivessem garantia efetiva de sua realização. Quando nós começamos a luta em torno da emenda Dante de Oliveira, lá atrás, no começo da luta pela redemocratização, tanto a ideia de redemocratização quanto o próprio Dante de Oliveira era um total desconhecido da população brasileira. Se iniciou a luta em torno da ideia de redemocratização com muito pouca gente, com muito pouca força em torno dessa luta, né? Em torno de uma ideia, de uma proposta que vai se aglutinando pessoas, né? Se essa iniciativa não for tomada, na verdade, não se tem nada para lutar, não se tem nada nas mãos para começar uma luta. Quando o Rodrigo Maia diz que não se tem força para levar à frente um impeachment, ele, na verdade, ele não dá ao povo brasileiro, ele não dá à opinião pública, né, a ferramenta para se aglutinar em torno, né, de uma ideia, de uma possibilidade de lutar contra o arbítrio que se estabeleceu dentro do país. E com isso ele se torna aliado, na verdade, de Bolsonaro, né? Esse é o ponto central. A mesma coisa acontece com o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o que tem sido feito, seja na condução criminosa da pandemia, seja na questão da Amazônia, mas principalmente em relação aos índios brasileiros, que aí, no caso, é notoriamente uma questão de genocídio, nós temos um crime continuado praticado pelo governo brasileiro. Nesses casos, são crimes praticados durante a vigência do mandato e em função do mandato. O Supremo Tribunal Federal deveria tomar uma decisão urgente e imediata quanto, né, ao presidente da República, né? E isso não tem acontecido. Nessa conjuntura criada pelo governo, Francisco, de controle e vigilância permanentes dos atos dos servidores públicos, como é que ficam esses profissionais que deveriam ter a certeza de que sua atuação está protegida da interferência do Estado? Uma das garantias daquilo que nós chamamos o Estado moderno, o Estado de Direito moderno, isso foi estabelecido lá atrás, né, no início do século XX, em textos primorosos de Max Weber, né, sobre o moderno Estado de Direito, foi o funcionamento da burocracia, do que ele chamou de burocracia racional.
A burocracia, num Estado de Direito, ela deve ter claro a sua carreira, né? Como ela faz a sua carreira, como ela tem direito de acesso aos postos dentro da carreira, como ela é irremovível, a não ser que ela cometa crime, como os emolumentos, como o salário dela é garantido, como a promoção dela é garantida, né? E como o acesso dela, né, aos postos são garantidos. E como ela não muda, né, quando mudam os governos, né? A burocracia moderna, eficiente, racional, né, é um dos temas centrais do funcionamento do Estado moderno, assim como um direito claro, codificado, né, e o monopólio legal da violência, né? Esses são os princípios do Estado moderno, né? Burocracia racional, direito claro, né, estabelecido, transparente e monopólio legal da violência, né? Isso não tem nada de marxismo, não tem nada de esquerdismo, não tem nada de revolucionário. Isso foi estabelecido no início do século XX, né, pelos textos de Max Weber, né? Ora, o que a gente vê hoje no Brasil é uma destruição total das bases do Estado moderno. O Estado moderno está sendo destruído no Brasil, né, pela atuação do governo Bolsonaro. Ele está destruindo a burocracia, né, do Estado, né, ele está destruindo os princípios básicos do direito, né, público, e ele está destruindo o monopólio legal da violência, quando ele apoia, né, as milícias, a distribuição de armas e o armamento do que ele chama povo, sendo que na nova língua, nessa língua especial que ele pratica e que ele impõe a partir da sua posição de poder, povo é a milícia, povo é o povo dele, povo é a gente dele, né, que ele está armando de forma acelerada dentro do país. Então, nesse sentido, né, o Estado moderno, que nunca foi hegemônico no Brasil, porque a prática patrimonialística no Brasil sempre lutou contra o Estado moderno. Ele agora destrói o que havia sido construído penosamente no Brasil em torno do Estado moderno, né, em favor dessa prática de dominação do Estado pelas milícias e pelo nepotismo. Eu queria marcar aqui bem esse ponto, né? Quer dizer, o Estado no Brasil, ele tem uma característica patrimonial herdada, né, de um antigo regime muito comum no Brasil, no qual, né, a diferença entre o que é público e o que é privado nunca foi muito claro, no sentido de que as elites brasileiras sempre utilizaram o Estado para seus fins próprios, para a nomeação de amigos, de familiares, para resolver problemas pessoais, para resolver os seus problemas de reprodução social enquanto elite dominante, né? Isso Darcy Ribeiro explicou magnificamente, né, como as elites brasileiras tomaram o Estado como sendo uma filial da Casa Grande, né? Com muita luta, desde a Revolução de 1930, se buscou transformar o Estado brasileiro em verdadeiramente uma coisa pública, né? Uma luta muito grande contra o nepotismo, contra o clientelismo, contra o filiotismo, contra essa coisa que a gente tem visto aí, sabe com quem está falando, sabe quem sou eu, contra a carteirada, né? Que a gente tem visto esses exemplos enormes no Brasil da carteirada, né? A carteirada é a confusão do público com o privado, né? É bem essa ideia do patrimonialismo. O que os Bolsonaros estão fazendo agora é pior ainda, é apanhar, né, órgãos públicos para vigiar,
para ameaçar funcionários públicos na sua própria função pública, né? Ainda transformando esses órgãos públicos, além de lugar de cabide, de empreguismo, etc., o que a gente está vendo aí nas nomeações que são feitas, onde mulheres, esposas, filhos são nomeados em cargos públicos, eles, além disso, além da tradição nepotista, clientelista, filhotista, que é comum no Estado e que a gente pensava que estava superada, agora se usa o Estado para ameaçar politicamente os funcionários em seus lugares de trabalho, nas suas funções públicas existentes. Falando agora especificamente sobre aquele escândalo das rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro aqui na Alerj, Francisco, o Fabrício Queiroz, ex-assessor do agora senador, afirmou em depoimento lá no presídio de Bangu 8 que deu satisfação ao filho do presidente da República a respeito do episódio. O parlamentar demonstrou surpresa com as declarações e, segundo Queiroz, ficou revoltado com a situação. Só que ainda há muita coisa a ser explicada nesse caso, não é, Francisco? O caso das rachadinhas, ele é um exemplo perfeito dessa confusão proposital, né, feita entre o público e o privado, o que é dos todos, o que é do Estado, o que tem que ser administrado com sabedoria, com parcimônia, com espírito público, e aquilo que é apropriado pelo indivíduo como fosse da sua própria família, né? Se apanhou cargos que eram cargos públicos, que eram cargos da Assembleia, que eram cargos da Câmara Municipal, né? Para melhor servir, para informar o representante público, para permitir que o representante público tivesse meios para melhor representar o povo da sua região. Isso se nomearam pessoas, essas pessoas racham o seu salário com empregado do representante público, passa metade desse dinheiro, ou seja lá a proporção que for, para esse pretenso representante, né, do poder público, que usa esse dinheiro para pagar as suas contas privadas, aluguel de casa, compra de casa, contas, né, e cartão de crédito, etc. É sobre isso que a gente fala. Quer dizer, isso se chama o patrimonialismo, né? A indistinção entre a minha vida particular e o poder público, aquilo que deveria existir apenas para fazer o bem do público. Então, eu sou eleito e, em vez de eu representar o povo, em vez de eu fazer o bem para o povo, eu faço bem para mim e para minha família, né? Mais ou menos como aquela frase: se eu tiver filé mignon, eu vou dar filé mignon para os meus filhos. É essa mentalidade que não consegue ultrapassar o limite, né, da família para ir para a República, para fazer o bem da República. Só consegue fazer o bem da própria família. Infelizmente, é isso que a gente vive. É isso que a gente está vivendo nesse momento. Não conseguimos sair do âmbito da família. E para fazer bem à família, se fere todos os códigos, não só de ética, não só os códigos da severidade com que deve ser tratado o bem público, a coisa pública, mas os códigos criminais, o código penal, porque você está realmente utilizando recursos públicos, você está falsificando, né, todo o sistema de representação popular, né? Aqui é realmente uma coisa que nos diz até que ponto essas pessoas encaram o sistema democrático e o valor da democracia entre nós. Essas pessoas não foram eleitas para representar o povo, elas foram eleitas para representar a si e as suas famílias.
O que me parece estranho nessa história, Francisco, é que a Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, que concedeu prisão domiciliar ao Fabrício Queiroz e à sua esposa Márcia Aguiar no mês passado, agora que acabou o recesso do Judiciário. A PGR, que tem claramente atendido aos interesses do presidente Jair Bolsonaro, fazer um pedido como esse. A volta do Queiroz para um presídio pode acabar facilitando um acordo de delação premiada do ex-assessor do Flávio, o que deixa em apuros o chefe do executivo. Não te surpreendeu essa informação do recurso da PGR, Francisco? Tudo no caso Queiroz é novidade. Né? Tudo do caso que envolve as rachadinhas aqui é novidade. Tudo tem representado inovação no sentido jurídico da palavra e representa algo que nós não temos experiência anterior em tratar. A questão central que a gente vê é que nos últimos 30 dias o presidente se recolheu, deixou de fazer declarações típicas de bolsonarite, como ele sempre fazia, e se aproximou muito intimamente do chamado Centrão, inclusive acelerando a entrega de cargos e de postos importantes da política brasileira, inclusive com recursos bilionários da federação para políticos do Centrão. Ou seja, ele sentiu que a situação se tornou extremamente grave para todo o desenrolar futuro. O que vai acontecer aí, a gente tem que aguardar. Ainda falando desse retorno às atividades do Poder Judiciário, Francisco, o ministro do Supremo, Edson Fachin, revogou a decisão do presidente da Corte, Dias Toffoli, que ordenou a Força-Tarefa da Lava Jato a compartilhar dados com a Procuradoria-Geral da República a respeito das operações deflagradas até aqui. Me parece que essa é uma outra disputa que está colocada, Francisco, entre aquela ala mais garantista do STF com os ministros que defendem a operação anticorrupção na Suprema Corte. Dá para esperar um vencedor nessa história? Aí tudo é possível, mas a lógica que guia esse processo é muito parecido também com a lógica que guia a constituição da CEOP. Não é à toa que o Sérgio Moro está na origem das duas coisas, da Lava Jato e da Delegacia de Espionagem e de formação de dossiês contra os funcionários públicos. Ele é o pai das duas operações. Então, nesse sentido, a lógica é a mesma. Produzir dossiês secretos, sem aviso, sem garantias, sem motivação aparente contra a cidadania brasileira. Né? A lógica que guiou a Lava Jato com esse dossiês de o Leandro Demore, em entrevista dada a gente do Intercept, ele falou em 19 mil dossiês formados pela Lava Jato. Outras pessoas falam em 39 mil, né, dossiês formados. Né? Esses dossiês secretos têm a mesma lógica dos dossiês feitos pela CEOP. Né? Não se sabe bem como eles foram feitos, qual tipo de dossiês, quais as acusações, foram usadas escutas secretas, né? Tudo isso a partir do mando do senhor Sérgio Moro. São a mesma lógica que guiou as duas operações, a Lava Jato e a CEOP. É a mesma lavra de Sérgio Moro nesse sentido. Nós devemos ter claro que, na verdade, qualquer coisa que seja a luta contra a corrupção é um esforço permanente. É algo que deve ser feito continuamente, não é monopólio de uma força-tarefa, não é monopólio de um indivíduo. Nós temos agora, essa semana, ontem, um exemplo fantástico. O rei emérito da Espanha, Juan Carlos I, fugiu da Espanha.
abandonou a Espanha, até agora em paradeiro desconhecido, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro e de fuga do fisco espanhol. Não é um caso brasileiro. A gente tem que ter isso na cabeça com extrema clareza. O que a Lava Jato fez, e um trabalho de combate à corrupção, muitas vezes criou para o próprio público brasileiro uma noção de vira-latice para o próprio povo brasileiro, como se o Brasil não tivesse conserto, como se o Brasil fosse um país de ladrões, um país que fosse marcado no seu DNA pela corrupção e pela falta de ética na política. Ora, isso acontece em vários países do mundo e a luta contra a corrupção é contínua em todos esses países. Não existe país onde não haja uma contínua luta contra a corrupção. O caso espanhol, ele é exemplar. Você vê que atingiu o rei. O rei teve que renunciar em 2014 e não bastou o rei ter que renunciar. Ontem, o rei foge do país para paradeiro desconhecido e essa semana estão os partidos todos, né, em choque, né, com vários partidos pedindo a imediata proclamação da República na Espanha. Isso acontece na Alemanha. Na Alemanha tem casos de corrupção, onde eu mesmo estava fazendo um ano sabático em Berlim, quando milhares de manifestantes penduraram seus sapatos no portão do Palácio Presidencial da Alemanha, significando perdão da expressão, um pé na bunda do presidente da Alemanha, né, por causa da corrupção. Quer dizer, coloque-se na rua, né, por causa da corrupção no nível da presidência da República da Alemanha. Ministros do Japão, né, tiveram que renunciar e um deles se suicidou pela acusação de corrupção. Né? Bom, eu estou dando exemplo da Espanha, da Alemanha e do Japão, porque são considerados países que estão acima dessa questão, principalmente a Alemanha e o Japão. A Lava Jato, ela teve esse papel de humilhar o amor próprio, a autoestima do brasileiro, né, fazendo crer que só o Brasil era um país de corruptos, só o Brasil e a política brasileira era corrupta. Quero chamar a atenção também que a Lava Jato cometeu crimes contra a soberania nacional, cometeu crimes profundos contra a soberania nacional. Ao contrário de outros processos de combate à corrupção, a Lava Jato criminalizou, para ficar simples e claro para o público que está ouvindo agora nesse momento, a Lava Jato criminalizou CNPJs no Brasil, como se CNPJs fossem criminosos e não CPFs. Né? Ou seja, a Lava Jato destruiu empresas e, portanto, empregos, tecnologia, né? Progresso no Brasil e liberou e perdoou homens e perdoou os responsáveis. Ela destruiu empresas, empregos, né? Lugares para trabalhadores brasileiros e deixou homens impunes, né, a partir desse infame recurso, né, de acordos e de confissões e de delações combinadas aí por preguiça de fazer investigação ou por levar essas pessoas a admitirem aquilo que a Lava Jato queria. Só para vocês terem um exemplo, a Mannesmann, a Siemens, né, a Schindler ou qualquer uma dessas grandes empresas alemãs participaram do pior crime da história, que foi o Holocausto. Todas estão aí trabalhando. Por quê? Porque foram condenados por esse crime horrendo, o Holocausto, os homens que participaram delas, não as empresas. As empresas foram recuperadas porque elas deram emprego, trabalho, serviço, tecnologia, futuro à Alemanha.
mas não os homens que resolveram participar do Holocausto. O Ministério Público Federal é outro que está em guerra deflagrada, Francisco. O Procurador-Geral Augusto Aras discutiu recentemente com seus pares em uma sessão remota do Conselho Superior do MPF, quando foi criticado por suas declarações sobre a Lava Jato. Parece que ele não gostou muito de ser questionado pelos outros procuradores. Diante de todo este cenário, Francisco, você acha que a Lava Jato sobrevive? A Lava Jato não é uma instituição, a Lava Jato não é um órgão, a Lava Jato não é um partido político. O que tem que sobreviver no Brasil é a luta constante contra a corrupção. Agora, aquele grupo de homens que a gente já sabe, graças ao trabalho do Glenn Greenwald e do Demore, do pessoal do Intercept, de que, na verdade, se organizaram como uma verdadeira conspiração contra a política no Brasil, que chantagearam pessoas, que mentiram, né? Ela deve ser encerrada. Por sinal, já deveria ter sido encerrada. É uma força-tarefa. É uma missão, é um trabalho, é um constante esforço de todo brasileiro lutar contra a corrupção. Lutar contra a corrupção, aliás, não é uma plataforma política, é um comportamento ético de todo brasileiro. Algum político chegar e dizer assim, minha plataforma é lutar contra a corrupção, ele deveria ser vaiado na mesma hora. Uma plataforma política é fazer algo pela saúde, pela educação, pela alimentação, pela infraestrutura do Brasil, lutar pela soberania nacional. Isso é plataforma política. Não ser corrupto é uma condição básica, elementar, que se traz, né, dentro de cada indivíduo. Qual é a vantagem em não ser corrupto? Eu considero isso um elemento básico. Declarar que não é corrupto deveria ser motivo de uma vaia, né? Quer dizer, não vejo nenhuma necessidade de ter algo especial, como o senhor Aras quer, né? Um órgão específico contra a corrupção, e muito menos uma força-tarefa que se constituiu numa república dentro de uma república. A luta contra a corrupção é uma luta que deve ser levada por todos, tá? E todo órgão e todo setor, né, do Ministério Público e das polícias tem a função de combater a corrupção. Eu temo enormemente a criação de uma espécie de polícia especial contra a corrupção. Isso é apenas uma plataforma especial de política. E de política de baixo nível. Num país cheio de desigualdades sociais, você transformar a luta contra a corrupção numa plataforma única é muito esquisito, é muito estranho. Francisco, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esteve no programa Roda Viva da TV Cultura na última segunda-feira e disse que não vê motivos para aceitar um dos muitos pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro que se acumulam em sua mesa. Ele comentou que não enxerga crimes de responsabilidade cometidos pelo ex-capitão do Exército, nem mesmo nas suas ações genocidas durante a pandemia do novo coronavírus. Como é que você analisa esse tipo de declaração do Rodrigo Maia, Francisco? Bom, primeiro ele precisa, de óculos ou lentes ou uma lupa, ou qualquer coisa nesse sentido, né? É incrível que os pedidos de impeachment se acumulam, são mais de 30 que se acumulam na mesa dele e ele não enxerga nenhum, né, nesse sentido, né? Organizações internacionais já apontaram vários nesse sentido. Ele próprio tem sido vítima de ataques furibundos de parte do próprio presidente, mas particularmente, né, a atuação na questão da Amazônia, da destruição da Amazônia, a questão da condução da pandemia, a questão do genocídio dos índios, né, a questão da segurança pública e especialmente da quebra do monopólio legal da violência
né, como tem sido paulatinamente feita, né, no governo Bolsonaro, são elementos, sem dúvida alguma, constitutivos, né, de um impeachment. Além disso, há questões específicas, né, como a questão das fake news, a questão de como ele foi eleito, né, e a questão ligadas aqui ao Rio de Janeiro, das rachadinhas, né, do processo eleitoral, de como tudo isso foi financiado, etc. São abundantes as motivações, são todas elas sabidas e notórias, envolvendo a eleição e envolvendo a participação, né, de Jair Bolsonaro em todo esse processo. Se o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não vê essas razões, né, nós não podemos obrigá-lo a fazer de outra forma. O lamentável é que, com isso, nós caminhamos para 100 mil mortos, caminhamos para 500 índios mortos numa população de 800 mil índios, né, para a destruição, né, acelerada da Amazônia a um ritmo nunca visto no país. E, com isso, há 15 dias, há 20 dias atrás, eu participei de um seminário de investidores da Bloomberg, né, e eles tornaram claro que estão retirando investimentos do Brasil, porque eles não podem manter os fundos deles, né, misturados com uma assinatura, com uma grife, né, que se envolve com morte de índios, com destruição da Amazônia, com uma condução tão terrível de negócios como no Brasil, né? Isso deveria impactar muito claramente, inclusive, os homens de negócio no Brasil. Infelizmente, as empresas brasileiras têm uma visão tão imediatista, né, que elas acham que a destruição da legislação social no Brasil, a destruição, né, de conquistas sociais feitas nos últimos 30, 40 anos vão resultar em mais lucros imediatos, e não percebem que, na verdade, caminhamos para o isolamento internacional, né, a passos largos, né? Tudo isso obra, né, desse trabalho intenso feito sob o governo Jair Bolsonaro por homens como Ricardo Salles, né, como Paulo Guedes, né, como Tereza Cristina, essa senhora que se cala e que apoia, né, o uso maciço de pesticidas, né, na agricultura brasileira. Tudo isso está se transformando numa tragédia de grandes proporções, né, e está fazendo com que o nome Brasil se torne internacionalmente uma marca suja, uma marca que vai nos isolar e já está nos isolando na comunidade internacional. É uma tragédia que isso esteja acontecendo, e é uma tragédia ainda maior, né, que homens de negócio, que empresas, que publicitários não tenham percebido e não tenham dado a dimensão necessária ao fato, né, que, na verdade, Bolsonaro é uma tragédia até para o capitalismo brasileiro. Com essa blindagem do presidente da Câmara ao Jair Bolsonaro, Francisco, fica claro que a missão da esquerda se amplia para os próximos meses. Os partidos progressistas estavam contando com o desgaste do presidente para capitalizar politicamente nas eleições de 2022, mas o ex-capitão do Exército parece que se fortalece a cada dia. Ele parou com aquelas atitudes intempestivas, passou a adotar uma postura mais serena e começa a tentar conquistar aquela parcela da população onde o PT ainda tem boa influência, que são as classes mais empobrecidas. Esse programa Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, está sendo criado para atrair votos desse eleitorado já pensando na reeleição.
O que a esquerda precisa fazer diante de um cenário como esse, Francisco? Você vê alguma alternativa dado esse afastamento dos principais partidos do campo progressista? De fato, o que vemos nesse momento é quase que um processo de passar a limpo a figura de Jair Bolsonaro. O que vimos foi como se tivesse começado um segundo governo Jair Bolsonaro. Ele abandonou as bases sociais que o elegeram, principalmente uma classe média que estava muito voltada para um programa liberal, menos intervencionista, aquela classe média de quero voltar à Disney, para se voltar para as camadas mais populares. E descobriu nessa ajuda emergencial de R$600, às vezes bem mais, né, uma forma de criar uma base social. O Márcio Postman, um estudo que ele está fazendo, ele está mostrando que, por contraditório que seja, o governo Bolsonaro é capaz de ter colocado em prática o maior programa social de distribuição de renda da história da República, com essa questão da pandemia. E que nós, a esquerda, não temos nada a responder a isso nesse momento e não estamos sabendo responder a isso nesse momento. E ele já começou a colher dividendos disso nesse giro que ele está fazendo pelo Nordeste. Não estamos também percebendo que essa eleição para prefeito ela é fundamental, porque no Brasil, e no tamanho que é o Brasil, a eleição para prefeito desempenha um papel fundamental na preparação da eleição para presidente da República. Serve de palanque, de base para a eleição de 2022, que é uma grande preocupação do Bolsonaro, que ele o tempo todo está pensando nisso e está querendo muito essa reeleição, né? Então, tudo isso está sendo jogado nesse momento. Se ele já faz um governo de terra arrasada agora, né, um segundo mandato seria algo extremamente arrasador para o país e com consequências que não podemos imaginar, né, um segundo mandato de Bolsonaro nesse momento. Há um esforço imenso, né, de Bolsonaro de se conter nesse momento. A aliança com o Centrão realmente estabilizou o governo Bolsonaro, deu novas bases ao governo Bolsonaro. Ele está podendo se concentrar nessas atividades de relançamento do governo, ao contrário de alguns colegas e analistas que têm dito que o governo está de uma forma ou de outra paralisado. Acho que não, o governo está se estabilizando e está na ofensiva. Creio que é preciso ter clareza desse momento, de que está acontecendo, para que a gente possa, principalmente, jogar um jogo diferente e prestar atenção de que a esquerda não pode perder suas bases sociais, em especial no Nordeste, e que precisa abrir caminho nos estados importantes como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, né, para evitar que o bolsonarismo se consolide nessas áreas e, com isso, possa se tornar numa força política, né, capaz de definir o futuro do país nos próximos anos. Francisco Carlos, muito obrigado por conversar aqui conosco no Faixa Livre novamente. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Eu que agradeço a vocês, estou à disposição. Acho que vivemos tempos ruins, a pandemia, um governo fascistizante, tremendamente ruim para o país, para a população brasileira, para os trabalhadores brasileiros. Temos que ter clareza disso e vontade de lutar contra todas as adversidades que estão aí. Obrigado.
Conversamos aqui com o professor de Teoria Política do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Francisco Carlos Teixeira. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o economista aposentado da Petrobras, Cláudio Oliveira. Cláudio Oliveira, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer estar aqui com vocês e eu espero poder atender a expectativa, no sentido de esclarecer para vocês a atual situação da Petrobras, e o que podemos esperar daqui para frente. Obrigado, é um prazer estar aqui e estou à disposição. Cláudio, muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre. Cláudio, a situação da Petrobras muito tem nos preocupado aqui no programa nos últimos tempos. Essa gestão entreguista do Roberto Castelo Branco já definiu que quer privatizar a empresa de maneira velada, vendendo subsidiárias, refinarias, as redes de gasoduto. Eles já admitiram que querem centralizar os esforços apenas na exploração do pré-sal. Isso até a venda das jazidas que ainda restam nas mãos da estatal. Qual é a sua avaliação mais geral para o quadro atual da Petrobras, Cláudio? O Anderson, é muito bom saber, dessa preocupação de vocês, com o que vem acontecendo na Petrobras, porque, infelizmente, o que a gente vê na grande mídia brasileira é exatamente o inverso. Quer dizer, eles dão apoio a tudo que está ocorrendo hoje na Petrobras. A empresa foi tomada por um grupo de financistas, que não entende nada de Petrobras e não tem nenhum interesse em desenvolver não só a Petrobras, como o próprio país, o próprio Brasil, Porque na visão deles, tanto Petrobras como o Brasil existem só para ser explorados, não para ser desenvolvidos. Então, quando eles fazem o que estão fazendo, o próprio presidente, que logo que entrou, afirmou que o sonho dele era vender a Petrobras, ele deve estar muito satisfeito, com o que estão realizando, Essa é a perspectiva deles, tá certo? Então, eles atendem aquilo a que o mercado indica para eles fazerem. Se o mercado diz, olha, vendam lá a NTS e a TAG, que nós vamos ganhar muito mais dinheiro com essas empresas na mão de outros donos do que da Petrobras. Aí eles vendem, porque eles estão atendendo aqueles para os quais eles trabalham. Eles não trabalham para a Petrobras. Então, dão a ordem para eles, vendam a BR Distribuidora. Aliás, eles achavam que a venda da BR Distribuidora teria muita revolta no Brasil com isso, e não aconteceu nada. Inclusive, aquele secretário de privatização, o Salim Matar, ele falou ainda que ele ficou muito surpreso, de não ter acontecido nada, porque, vejam bem, a BR Distribuidora é a segunda maior empresa do Brasil, depois da Petrobras, que é a primeira em termos de receita, tá? Isso é publicado pela revista Exame todo ano, A BR Distribuidora é a segunda maior empresa do Brasil. E ela foi vendida sem ninguém questionar. Passaram o capital da empresa para terceiros, dizem que para bancos, e muita gente diz que quem está por trás disso é a própria Shell. Então, sem haver nenhum protesto. Você se lembra, na época em que venderam a Vale, a antiga Vale do Rio Doce, quanto protesto que houve, quanta briga que houve, não é? Ora, e a Vale é provavelmente a quarta ou quinta maior empresa brasileira. Antes dela tem não só a BR Distribuidora, como a Ipiranga, a Raízen, depois é que vem a Vale. Agora, venderam a BR Distribuidora e ninguém falou nada. Eles venderam o quê? Atendendo uma solicitação do mercado para o qual eles trabalham. Então, não adianta a gente tentar discutir ou questionar com essa gente, tá entendendo? Porque a mentalidade deles é completamente diferente da nossa. Nós temos uma mentalidade de nação, de pátria. Nós entendemos que devemos defender aquilo que é nosso, né? Aquilo pelo qual lutaram os nossos ancestrais, que morreram por esse país, né? Eles não têm esse sentido de pátria, porque dinheiro não tem pátria. Para eles, o dinheiro tem de ser aplicado onde é melhor. Só que essa teoria
está totalmente derrotada no mundo inteiro. Todo mundo já percebeu que a única coisa que essa teoria fez foi aumentar a desigualdade e aumentar a pobreza no mundo. Isso não funciona. Então já está verificado isso, né? Os economistas já estão pensando em novas formas de desenvolvimento, né? E agora com a coronavírus que apareceu, aí que esse problema dessa teoria aí se complicou mais ainda, né? Os países verificaram que eles não produzem nem aquilo que é básico, a necessidade básica para eles não produzem, tem que trazer de fora. Isso é o resultado dessa teoria que desmontou o Brasil. A Petrobras ainda estava intacta, a Petrobras ainda estava crescendo, estava se desenvolvendo, mas entrou esse pessoal a partir de 2016 e começaram esse desmonte da Petrobras. E o primeiro ponto que eles atuaram para derrubar a Petrobras, e que muito pouca gente percebe, foi a política de preço implantada a partir de outubro de 2016 pelo Pedro Parente. A Petrobras, que muita gente fala que utiliza preço internacional, a Petrobras não utiliza preço internacional. O que a Petrobras utiliza, e está escrito lá no site dela, é preço de paridade de importação. Isso é outra coisa. Preço de paridade de importação é o seguinte: a Petrobras, para determinar o preço dos combustíveis nas refinarias dela, ela pega o preço internacional, por exemplo, lá no Golfo do México, numa refinaria lá no Golfo do México, soma o gasto com frete até o Brasil, soma o gasto de internação no país, né, o gasto portuário, alfandegário, soma ainda o gasto de transporte desse combustível até a refinaria e ainda atribui um lucro, um valor de lucro em cima disso. É assim que ela determina o preço que ela está estabelecendo para os combustíveis aqui no Brasil. Ora, então isso aí, esse preço de paridade de importação, né, e que muita gente esconde, ficam falando que é preço internacional. Não, a Petrobras não adota preço internacional. Se fosse preço internacional, era ótimo. Mas então, esse preço é a mesma coisa que o custo de importação mais lucro. Então nós não precisaríamos ser autossuficientes da produção de petróleo, não precisaríamos de ter uma empresa líder mundial na exploração em águas profundas, né? De que adianta nós termos descoberto um pré-sal se isso não serve para nada? Não serve para os brasileiros, não serve para a economia do país, já que você estabelece um preço que é o mesmo que importar. É a mesma coisa que importar. Então, não precisa da Petrobras. Pode fechar tudo, tá certo? Então, eles já colocaram essa política de preço para acabar com a Petrobras, quer dizer, começaram então as refinarias do exterior, os traders internacionais, a colocar produto aqui e tomar mercado da Petrobras. Como é que uma empresa coloca uma política de preço para se prejudicar? Quer dizer, mas não é que eles colocaram para se prejudicar, eles colocaram para ajudar os que estavam lá fora, porque o mercado é que mandou eles fazerem isso, tá entendendo? Então eles trabalham não para a Petrobras, não é? E eu acho que isso é um crime. Tomaram conta da empresa para destruir a empresa. Ué, isso é verdadeiro crime. Onde é que está o Ministério Público Federal e outros organismos do país para atacar esse problema? Que essa política de preço da Petrobras, que é que justifica as vendas das refinarias, é que justifica muita coisa que está acontecendo, entendeu? Porque ninguém vai comprar refinaria aqui no Brasil se não fosse para colocar esse preço de paridade de importação. É a partir daí que começa esse assunto. Só que isso não beneficia a população brasileira, não beneficia a Petrobras, prejudica a Petrobras, e não beneficia a economia brasileira, que fica menos competitiva com preço mais alto. Então, e muita coisa tem de ser investigada por trás disso. Eu gostaria agora, Cláudio, que você detalhasse aqui para os nossos ouvintes este verdadeiro crime cometido pelo governo federal, que é a venda das refinarias da Petrobras, que teve parecer favorável do Tribunal de Contas da União na última quinta-feira. Não te parece uma decisão muito estranha, vindo de um órgão que assessora o Congresso Nacional, que há pouco tempo entrou com um pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão desse processo? Pois é, Anderson, você veja só que absurdo, né? Mas esse Tribunal de Contas da União, ele toma uma série de atitudes, né, erradas, né, com relação à Petrobras, enquanto que
outras investigações, outros fatos que eles deveriam ter feito e não fazem nada, né? Quero lembrar que já em 2016, no final de 2016, os técnicos do Tribunal de Contas levantaram de que as vendas que estavam sendo pela Petrobras está tudo sendo feito fora da lei, no arrepio da lei, negociações diretas, etc. e tal. E o Tribunal de Contas, esse mesmo Tribunal de Contas, no início de 2017, mandou que a Petrobras paralisasse todas as vendas. E isso ficou a cargo do relator, era o ministro José Múcio, lá do Tribunal de Contas, né? Depois, José Múcio negociou com a Petrobras, né, a nova forma de venda, né, dos ativos, etc. e tal, e ele alegou, na época, escreveu lá no parecer dele, que precisava fazer porque ele viu que a Petrobras teria necessidade do recurso da venda desses ativos, né, para poder se equilibrar financeiramente. E que a empresa precisava melhorar a sua situação de liquidez. Esse foi o parecer dele. Ora, naquela época, quando ele falou isso, a empresa, no final de 2016, além dela ter um crédito de mais de 5 bilhões para receber da Eletrobras, que é uma dívida que ficou lá em banho-maria, a Petrobras nem cobrava, a Petrobras tinha a receber 11 bilhões de dólares de ativo que tinham sido vendidos, e que ainda não tinham sido recebidos, né? A Petrobras, no final de 2016, adiantou 20 bilhões de reais para o BNDES, para aliviar o caixa do BNDES, e mesmo assim a Petrobras terminou o ano com 20 bilhões de dólares em caixa. Onde é que esse ministro viu o problema financeiro dela? E a liquidez da Petrobras, no final de 2016, era de 1,80. Significa dizer o seguinte, para cada um que ela tinha que pagar, ela dispunha de 1,80. É a melhor liquidez entre todas as petroleiras do mundo. Você, para chegar nessa liquidez, teria de somar a liquidez da Chevron, que é de 1, com a liquidez da Esso, que é de 0,8. Tá entendendo? E o ministro dizendo que ela tinha de melhorar a liquidez dela e tomou a decisão e assinou embaixo. E o pior é o seguinte, que os nossos advogados do sindicato, das associações, não reagiram, não fizeram nada. Pareceu que eles entenderam que estava certo. Então, esse Tribunal de Contas agora, com essa nova decisão deles, né, contrária à posição da Câmara e do Senado, né, que é muito estranho, porque é um órgão auxiliar, né, que entra com a posição contrária, né, àqueles que coordenam o seu trabalho, eu não sei, porque ele é um órgão de assessoria, né? Eles podem ter até independência, mas eu entendo que deveriam pelo menos conversar sobre o assunto e não tomar uma decisão dessa que eles tomaram agora, baseada em quê? Eles alegaram que no ativo registrado lá da Petrobras, o valor das refinarias é muito pequeno em relação ao valor total. Ora, mas o que está sendo vendido aí não é o ativo fixo, não é o imobilizado lá em refinaria, não. O que está sendo vendido é o mercado. É muito mais importante do que esse ativo fixo. Será que esse pessoal do Tribunal de Contas não sabe disso? Então, meu amigo, o que eles estão fazendo já é premeditado, já é pensado igual foi feito lá. Quer dizer, essas vendas já deveriam ter sido interrompidas lá no início de 2017, quando eles fizeram esses levantamentos. E vejam bem, lá em 2017, eles mandaram paralisar, depois mandaram continuar, e o Tribunal de Contas não fez nada em relação àquilo que já tinha sido vendido. Quer dizer, se o que já tinha sido vendido de forma irregular, eles tinham de abrir um processo em cima da Petrobras e da direção da Petrobras, que venderam aquilo de forma irregular, mas não fizeram nada, não é verdade? Então agora eles vêm com essa conversa de que o valor é baixo do que está registrado, etc. e tal, sem verificar que o que está sendo vendido aí é o mercado. É um mercado cativo. Cada refinaria dessa é um mercado cativo da região onde ela está instalada, tá certo? É isso que está sendo entregue para o capital estrangeiro de mão beijada. Nós tivemos a notícia na última semana, Cláudio, a respeito do resultado financeiro da Petrobras no segundo trimestre deste ano. Segundo a direção da empresa, houve um prejuízo de 2,71 bilhões de reais. No mesmo período do ano passado, nós tivemos um lucro de quase 19 bilhões. Esse resultado, de alguma forma, já era esperado, Cláudio, por conta dos efeitos da pandemia no mercado de combustíveis. Mas comente aqui pra gente, no Faixa Livre, por favor, o que está por trás desses números.
Olha, o resultado, né, da Petrobras, eu já até escrevi um artigo, para mim isso virou um verdadeiro samba do crioulo doido, né, como falava antigamente o Sérgio Porto, né, porque o resultado de 2019, ao qual eles disseram que foi o maior lucro, o lucro recorde da empresa, né, um resultado de 40 bilhões de lucro, né, ele, na verdade, esses 40 bilhões, 38 bilhões, foi da venda, o resultado, né, contábil, que foi lançado no resultado, o resultado contábil da venda da TAG e da venda da participação, do controle acionário da BR Distribuidora. Aquele próprio resultado que você fala lá do primeiro semestre do ano passado, ali dentro está o efeito da venda da TAG. Por isso é que deu aquele resultado lá. Não tem nada de operacional, não dá para comparar uma coisa com a outra. Esse resultado do primeiro trimestre, de prejuízo de 2,7 bilhões, na verdade, deveria ser muito pior, né? Porque esse resultado ele foi melhorado por uma decisão judicial aí que concedeu à empresa uma discussão que já vinha de longo prazo, né? Que era com relação ao ICMS em cima de PIS e COFINS, isso é uma outra coisa. Quer dizer, aí foi lançado no resultado, aquilo foi feito um ajuste no resultado e lançado esse valor positivamente no resultado desse primeiro trimestre. Se não, seria muito mais do que os 2,7 bilhões de prejuízo, seria muito maior. Então você vê que esses resultados que vão sendo apresentados, eles distorcem muito a verdade dos fatos, né? Então o que eu aconselho é que a gente acompanhe a geração operacional de caixa, porque nessa eles não podem mexer, não podem fazer nenhum ajuste, nenhuma alteração. A verdade é que a Petrobras é uma empresa que, de 1991 até 2013, ela deu lucro constante, todos os exercícios. Quer dizer, ela enfrentava qualquer situação, preço de câmbio e de tudo, porque era uma empresa estruturada para dar lucro, uma empresa integrada e estruturada para dar lucro. Mas agora eles desmontaram isso e a empresa ficou muito enfraquecida e dependente de fatores externos, entende? Ela está entregando o mercado dela, entregando as empresas que são indispensáveis para a atividade dela, não é? Como a TAG e a NTS, né, que foram vendidas e logo depois alugada pela própria Petrobras, alugada com cláusula de ship or pay, quer dizer, ela paga, usando ou não usando, ela paga, e deve estar pagando agora sem usar, quer dizer, fica mais caro. Como é que se você tem um ativo que você usa, se é necessário, você vende para depois alugar, você só faz isso se você tiver com uma super necessidade de caixa, que não é verdade, não tem nada disso. Então, vende uma BR distribuidora, não é? Que representa mais de 10% da receita da empresa. O que está acontecendo é que a empresa está encolhendo, está desaparecendo, né? Eu diria que hoje, agora em 2020, a empresa é mais endividada do que era em 2014, quando a dívida da empresa atingiu o auge. Por que eu digo isso? Porque, apesar deles terem reduzido a dívida, a receita da empresa reduziu muito mais. Quer dizer, a capacidade da empresa de pagar, de amortizar uma dívida, reduziu muito. Você, quando vai no banco, né, pegar um empréstimo, se você entra na internet aí para fazer um teste, né, uma avaliação de um empréstimo imobiliário, a primeira coisa que eles perguntam para você, se você for no banco, o gerente vai te perguntar qual é a sua renda, qual é a sua receita, para te dizer quanto eu posso te emprestar. Então, hoje, em 2014, a dívida da Petrobras estava em torno de 135 bilhões de dólares. Foi o pico, foi quando ela foi a mais alta de todas, do período todo, tá certo? Mas em 2014, a receita bruta da Petrobras foi superior a 175 bilhões de dólares. Quer dizer, a receita era pelo menos 30% superior à dívida, mesmo sendo o pico da dívida. Hoje, você tem uma dívida comparável com aquela lá, porque aqui eu estou falando um número ajustado para comparar, porque eu não estou considerando o que foi mandado agora colocar na dívida os arrendamentos, né? Eu estou retirando o arrendamento disso para ter um número comparável.
Hoje, aquela dívida que era de 135 caiu para 70 bilhões de dólares, né? Só que a receita, que era 175, vai cair esse ano, vai ficar em torno de 70 bilhões de dólares também. Quer dizer, a receita hoje, em relação à dívida, está entendendo? É muito mais comprometida do que era antigamente. Esse é um dos efeitos dessa política que está sendo feita em cima da Petrobras. Vai ser uma empresa muito pequena, pode virar a ser muito rentável. Se o preço de venda do combustível subir, ela vai dar muito lucro, uma empresa pequenininha, mas ela não serve, não atende aquilo para a qual ela foi criada, que é atender o mercado brasileiro, não é? De combustível, em todo o território nacional e com o melhor preço. Ela não vai, fugiu da sua atribuição, não é? Para ficar vendendo óleo cru e entregar todo o seu acervo para o mercado financeiro, que é que os financistas estão lá dentro da empresa, entraram lá para fazer. Cláudio, qual é a situação financeira real da Petrobras neste momento? Bem, você para ver a situação financeira da empresa, você não basta olhar para o balanço dela, né? Porque o balanço é uma fotografia, tá certo? E você precisa, para examinar bem isso, você precisa ter um filme e incluir nesse filme, não só do passado, mas incluir nesse filme o futuro da empresa, o que aguarda a empresa, né? A Petrobras, na verdade, ela é uma empresa que está sentada em cima de uma montanha de ouro. Depois que foi descoberto, porque hoje a Petrobras vive do quê? Vive da descoberta do pré-sal. Só que quem descobriu o pré-sal não foram esses administradores que estão aí, eles não têm nada a ver com isso. E depois, esse pré-sal está sendo explorado graças aos investimentos que foram feitos no período de 2009 a 2014, né? Em que a empresa investiu mais de 250 bilhões de dólares para explorar o pré-sal. Então, essas plataformas que estão entrando agora em atividade, aumentando a produção da empresa, elas iniciaram esse processo, os investimentos pesados foram feitos lá no período de 2009 a 2014, no qual a atual administração não tem nada a ver com isso. Por isso eles procuram até esconder esses fatos. Eles não comemoram o fato de se lançar uma nova plataforma de produção, né? Porque é preciso entender que, olha, em 1980, a produção brasileira de petróleo era de 200 mil barris. 200 mil barris dia, né, de petróleo. Agora, cada plataforma dessa que é lançada aí tem essa produção. Então, essas plataformas deviam ser inauguradas pelo presidente da República. Tá entendendo? Mas eles nem falam, mal comentam, eles não falam, porque eles não têm nada a ver com isso, né? De qualquer forma, o que a gente vê é que o que está previsto é para 2026, a Petrobras está produzindo 5 milhões de barris dia de petróleo. Ora, mesmo com petróleo cru, isso é uma excelente receita, né? E se você reduz toda a estrutura da empresa, etc., é claro que ela vai dar lucro, tem que dar lucro. A não ser que o preço do barril esteja muito baixo. Ela vai ficar dependente disso. O que não existia antes, porque ela tem uma estrutura do poço ao poço, que garantia o equilíbrio da receita dela. Quando caía o preço do barril, a área de refino, de distribuição, compensava. Agora não vai ter mais isso. Ela vai ficar totalmente dependente do preço do barril. Mas é uma empresa em que o mercado financeiro, os bancos que fazem empréstimo, confiam. Tanto que sempre que a Petrobras recorre ao mercado financeiro para pegar recursos, se ela pede 3, eles oferecem 10. Se ela pede 5, eles oferecem 20. Porque eles sabem que ela tem essa perspectiva. Então, olhar o momento atual é um momento difícil. Como eu falei, eu acho que ela está muito mais endividada hoje do que estava lá atrás, mas isso não significa dizer que ela vai poder sair dessa situação, né? Claro que vai poder sair, ter bons resultados, mas só que é outra coisa, outro nível, outra empresa, muito menor e muito menos importante para o Brasil, realmente uma empresa destruída e que fica insignificante para o país, entende? Você vê alguma possibilidade de revertermos esse processo de entrega das nossas riquezas pelo governo federal, Cláudio? Como é que a oposição deve agir para impedir esse crime de lesa-pátria que é a privatização da Petrobras? Bem, recentemente eu até escrevi um artigo sobre isso que você está perguntando, né?
No meu modo de ver, a gente não pode resolver tudo de uma vez, mas aos poucos, né? E uma oportunidade grande que eu vi de começar a reverter essa situação é a gente dando todo o apoio ao programa Pro Brasil, que foi lançado pelo ministro da Casa Civil, o Braga Neto, no mês de abril. Esse programa que prevê investimentos do governo federal, né, além da área privada, mas também do governo federal, em larga escala, para tentar botar a economia brasileira para andar, porque está estagnada, né? E isso vai levar a cada hora a uma situação social muito pior. Então, eu acredito que essa é a única opção no momento. Se isso aí for abraçado, eu acredito que balança a estrutura do atual pessoal que está na economia do governo, né? Porque para lançar isso, a primeira coisa é que tem de mandar para o espaço essa história de teto do gasto. Então, se o seu Paulo Guedes e sua equipe, se esse programa for realmente lançado, se eles continuarem aí, eles vão estar aí como marionetes. Então, se nós derrubarmos esse Paulo Guedes, eu acredito que o Castelo Branco vai junto, né? E aí nós podemos, de repente, começar a reverter essa situação na Petrobras. Então, essa é a principal forma de atuação que eu vejo no momento, quer dizer, dar total apoio, buscar ao projeto Pró-Brasil do Braga Neto. Um outro aspecto que eu vejo relevante também é instruir os nossos advogados nos processos todos que nós temos aí, para estar preparados, porque o que vai acontecer e que está acontecendo, continua acontecendo, é que a justiça brasileira, a visão que a justiça brasileira vê da Petrobras é de uma empresa que foi quebrada lá no passado, o que é uma mentira total, teria de ser mostrado para eles, né? E de que essas coisas todas estão sendo feitas para recuperar a empresa. Então, se der algum ganho para a gente, seria como se está destruindo a empresa. Isso é uma mentira. Isso é porque eles não conhecem a Petrobras, não conhecem o futuro da empresa, e esse que é o ponto que tem de ser explicado para os juízes, os desembargadores, os ministros do Supremo. Porque às vezes eles tomam uma decisão e a pessoa fica revoltada, mas também não tem razão, porque também não se explicaram. Os próprios advogados parece que não conhecem a Petrobras. Então, aquilo que aconteceu lá em 2016, que eu falei aí, no Tribunal de Contas, né, deveria ter tido uma resposta logo dos advogados dizendo, não, isso não é mentira, isso é mentira. O senhor está tomando decisão com base em dado errado, né? E isso continua acontecendo na justiça brasileira. É isso que tem de ser revisto, porque a forma como nós estamos sendo defendidos me parece que não é melhor. Então, esses dois aspectos aí, que é o apoio ao programa do Braga Neto e uma mudança na estratégia dos nossos advogados, dos sindicatos, das associações, etc., que talvez seja no momento que eu vejo como principais medidas, tá? Para a gente tentar recuperar a Petrobras e recuperar o país. Ok? Muito obrigado, hein? Cláudio Oliveira, muito obrigado por essa entrevista aqui para nós no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e mando um abraço. Anderson e ouvintes da rádio, do programa Faixa Livre, eu é que agradeço aqui a oportunidade que vocês me dão de falar alguma coisa, espero que tenha sido atendido. Também fico à disposição. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês, um bom dia e um abraço a todos. Fiquem com Deus. Conversamos aqui com o economista aposentado da Petrobras, Cláudio Oliveira. Vamos agora a um novo intervalo, voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o advogado, presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, Rafael Borges. Rafael Borges, bom dia. Olá, bom dia. Prazer enorme estar aqui mais uma vez nesse programa Faixa Livre, espaço de resistência democrática, tão importante para os dias de hoje. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com essa audiência tão qualificada. Muito obrigado, Rafael, por essa nova oportunidade de conversar conosco aqui no Faixa Livre.
Rafael, como sempre, nós temos muitos assuntos para tratar com você aqui no programa. Mas eu gostaria de começar por esse absurdo que foi a descoberta de um dossiê preparado pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que listou nomes e dados pessoais de 579 servidores ligados à área de segurança pública e também acadêmicos, que se posicionaram contra as posturas fascistas do governo Bolsonaro, em uma clara tentativa de intimidação. Voltamos aos tempos da mordaça, Rafael? Bom, em primeiro lugar, de fato, como você bem classificou, essa medida, essa providência é um rematado absurdo. Qualquer tipo de investigação num ambiente de Estado democrático de direito, ela é uma investigação direcionada a fatos. Né? Você abre um inquérito policial, você abre um procedimento investigatório criminal no âmbito do Ministério Público para investigar fatos. Você tem suspeitas de que determinadas pessoas estão cometendo ilícitos, seja de natureza penal, seja de natureza civil, e daí abre-se uma investigação em razão dessa suspeita. Você, no Estado Democrático de Direito, não pode inverter esse postulado e investigar pessoas, a pretexto de encontrar fatos. Né? Primeiro se encontram os indícios dos fatos, e aí abre-se a investigação. E aí, a partir da abertura da investigação, você pode ou não atribuir responsabilidades a pessoas. Agora, quando você inverte essa lógica, quando você inverte esse postulado, investiga pessoas ao invés de fatos, o que você tem aí é uma inversão muito perigosa, né? É um movimento muito perigoso para a própria democracia. Além disso, né, as razões pelas quais essas pessoas estariam sendo investigadas, né, ou pelo menos as razões que a gente soube pelo furo jornalístico, tem a ver com o exercício de liberdades constitucionais. A Constituição da República de 88 garante a liberdade de manifestação, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Quer dizer, essas pessoas, se elas estão em alguma medida inconformadas com os rumos do governo do país, elas têm todo o direito de se manifestar. Claro que desde que essas manifestações não importem na prática de ilícitos, né? Na prática de crimes, elas não podem ofender alguém a pretexto de se manifestar. Agora, se a manifestação for feita em termos sóbrios, em termos republicanos, ela é absolutamente lícita e legítima. Então eu vejo dois problemas aí nessa iniciativa do Ministério da Justiça. Em primeiro lugar, é a inversão desse postulado, quer dizer, é investigar pessoas para ver se essas pessoas estão praticando fatos. Né? Essa inversão por si só já é uma inversão perigosa, porque ela corrompe todo, digamos assim, todo processo penal acusatório, todo processo penal democrático. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o problema aí é o mérito dessa investigação. O problema aí é querer investigar pessoas pura e simplesmente porque essas pessoas estão exercendo direitos e garantias constitucionais, né, previstas aí com clareza solar na Constituição da República de 88. Então são dois problemas que eu identifico aí nessa questão. Agora, a tua pergunta final estaríamos sob a vigência de uma mordaça? Eu já acho que não, porque isso foi uma iniciativa adotada por um setor do governo, o que por si só é muito grave, mas logo remediada, né? Hoje já se tem notícias de que o delegado que então era o responsável pela unidade lá dentro do Ministério da Justiça, CEOP, né, a Secretaria Operacional lá do Ministério da Justiça que fez esse dossiê, esse delegado foi afastado, abriu-se inclusive uma investigação, uma sindicância, enfim, uma apuração interna para poder definir responsabilidade. O próprio ministro da Justiça vai ao Congresso Nacional em algum momento prestar esclarecimento sobre isso. Então eu acho que, digamos, a democracia brasileira, por mais que esteja aí caminhando aos trancos e barrancos, conseguiu reagir a esse descalabro à altura, né? E conseguiu, digamos, minimizar, né? Mitigar os impactos disso sobre a nossa república, né? O ministro André Mendonça acabou demitindo o coronel Gilson Libório, que era diretor da CEOP, e prometeu apurar a denúncia que foi feita inicialmente pelo site UOL. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, deu prazo até hoje para que o Ministério dê explicações a respeito desse episódio. Mas isso me parece muito pouco, Rafael. Não é possível uma ação mais enérgica da Suprema Corte caso fique comprovada a existência desse tal dossiê?
Olha, eu respeito essa posição, mas não acho que essa reação tenha sido pouco, né? Eu acho que é uma reação à altura dos acontecimentos. É claro que, mas veja, a gente ainda está num processo muito inicial, né? Muito preliminar. Não se sabe exatamente sequer qual é o conteúdo desse dossiê, né? Não se sabe exatamente as motivações para a construção do dossiê, não se sabe, enfim, uma série de coisas que é preciso que a gente tenha conhecimento delas para poder construir um juízo de valor mais concreto sobre o que aconteceu. Eu acho que, por hora, pelas informações que tem, as reações institucionais estão à altura. Agora, é claro que, a depender do que for apurado, a reação pode subir o tom, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que isso depende da apuração, de uma apuração mais efetiva, né? Não sei se o Supremo Tribunal Federal digamos, é a instituição que deverá responder mais energicamente, mais incisivamente a esses acontecimentos, mas acho que se isso já está no âmbito do Supremo Tribunal Federal, neste momento a gente tem que aguardar, né, a análise desse material e a análise da resposta que o Ministério da Justiça vai oferecer. É preciso que a gente tenha em mente o seguinte, é um pouco natural, é um pouco compreensível que órgãos do governo, né, sobretudo o governo federal, disponham ali de informações de inteligência, né, informações de conteúdo sensível. É para isso, inclusive, que existe a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, né, que é um órgão oficial do Estado brasileiro, que dispõe de estrutura, de carreira, né, concurso público, enfim, etc, etc, etc. É natural que o governo brasileiro se municie de informações sensíveis, de informações classificadas como informações de inteligência, para poder, digamos, gerir bem o país e poder antecipar movimentos e poder, enfim, entender bem como que a conjuntura está se operando. O que não pode é, a pretexto de se reunir informações de inteligência, inaugurar processos persecutórios, né? Inaugurar expedientes ou praticar providências que têm um fundo político, né? Que estão ali, na verdade, para poder intimidar ou calar a voz de dissidentes. É isso que não pode. É perfeitamente compreensível que, como eu falei, que o governo disponha de relatórios de inteligência. Esses relatórios não podem ser utilizados para as finalidades que ele parece que está sendo utilizado, né? Que é para intimidar opositores, né? Isso é que é, digamos, inadmissível no Estado Democrático de Direito. Mas, como eu falei, eu acho que a reação veio a tempo e a hora, e agora o assunto está, digamos assim, judicializado, né? O assunto está, nesse momento, submetido ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Então a gente tem que esperar agora a análise que o Supremo vai fazer disso e quais as providências ele tomará a partir de então. Mudando de assunto, Rafael, com o fim do recesso judiciário, nós tivemos algumas novidades essa semana. Uma delas foi esse pedido da Procuradoria-Geral da República para que a prisão domiciliar do ex-assessor da família Bolsonaro, Fabrício Queiroz, e de sua esposa Márcia Aguiar fosse revogada para que ambos voltem a uma penitenciária. Você concorda com esse pedido da PGR, Rafael? Bom, na verdade, esse pedido foi feito pela Subprocuradoria-Geral da República, que oficia perante o Superior Tribunal de Justiça, né? A PGR, propriamente dita, estrito senso, a Procuradoria-Geral da República, ela oficia perante o Supremo Tribunal Federal, né? O Augusto Aras oficia perante o Supremo Tribunal Federal. Esse pedido de reconsideração da decisão do ministro José Otávio Noronha veio da Subprocuradoria, que atua junto ao STJ. Bom, eu não gostaria de entrar aqui em detalhes desse caso concreto, pela simples razão de que eu não o conheço, né? Assim, só os advogados que estão e os membros do Ministério Público que estão efetivamente mergulhados nesse assunto é que tem condições, claro, de avaliar o cabimento dessa liberdade e avaliar a adequação disso dentro do processo, né? Mas eu gostaria de refletir algumas coisas com a nossa audiência. A prisão no processo penal brasileiro, principalmente essa prisão de natureza cautelar, ela deve seguir alguns requisitos, né? Requisitos que conversem com a necessidade extrema da prisão, né? E que conversem com indícios ali de reais e efetivos e bastante claros de prática criminosa.
E essa questão da necessidade é uma questão que tem que ser observada com muito cuidado, para que a gente não faça com que para que a gente não transforme a prisão provisória, que deveria ser uma exceção dentro do processo penal democrático, na regra geral, né? O correto é que pessoas que estão sendo submetidas a processos criminais respondam a esses processos criminais em liberdade. O Brasil subverte essa regra quando ele mantém no seu sistema carcerário hoje, praticamente 40% dos presos brasileiros são presos em regime provisório. Esse é um dado estarrecedor e é um dado errado, é um dado que a gente não pode se orgulhar dele e é um dado que a gente tem que procurar combater, enfrentar, né, com todas as forças. A regra é que a pessoa responda a um processo em liberdade. O que eu acho desse caso, sem entrar no caso concreto, quer dizer, eu estou aqui fazendo uma análise hipotética, é que o que ele demonstra é uma certa incoerência do sistema de justiça criminal no país, né? Enquanto você tem aí cerca de 40% de presos do nosso sistema carcerário em regime de prisão provisória, você realmente estranha que um investigado tão ilustre, um investigado que tem tanto a ver com a conjuntura política de momento, tenha sido colocado em liberdade. Mas isso é o uso político da prisão e é o uso político da liberdade, né? Esse é que é o problema, né? A prisão provisória, ela não pode se prestar a um uso político, né? Muito menos de fim eleitoral, de fim eleitoreiro, né? De fim de disputa ali de espaços de poder, né? Os critérios que devem ser utilizados para se avaliar uma prisão, o cabimento de uma prisão, não podem ser critérios de natureza política. São critérios que estão ali presentes naquele processo criminal ao qual aquela prisão está se referindo, né? Então, o problema desse caso é o uso tanto da prisão quanto da liberdade como ferramentas de luta política, né? Isso não pode acontecer em hipótese alguma. E assim, eu acho que diante dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, né, que concedeu liberdade a esse cidadão e a sua esposa, o que o Ministério Público tinha que fazer um pouco era se debruçar sobre as milhares de prisões provisórias desnecessárias que estão em vigor no país nesse momento e esvaziar um pouco as cadeias brasileiras a partir desse precedente. Eu acho que o que esse precedente pode nos ensinar é justamente isso, que a regra no processo penal brasileiro não é a prisão, né, enquanto o processo está durando, mas sim a liberdade, e fazer um pente fino, colocar uma grande lupa sobre esses 40% de presos provisórios que a gente tem e promover aí grandes mutirões de liberdade. Eu acho que esse precedente ele poderia ser utilizado como inspiração para que o Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos Estaduais, a Justiça Federal, as Justiças Estaduais, tomassem consciência desse estado de coisas, né, que é essa enorme quantidade de presos provisórios no país, e reagisse contra isso, reagisse institucionalmente contra isso. Agora, não te surpreende que a Procuradoria-Geral da República, que já se mostrou alinhada ao presidente Jair Bolsonaro, faça um pedido como esse que pode dificultar a vida do ex-capitão do Exército? A volta do Queiroz para a prisão pode facilitar um acordo de delação premiada dele com a Justiça, o que teria poder destrutivo para a família do presidente. Bom, eu acho muito difícil assumir qualquer lado nessa disputa, nessa briga, sinceramente, porque me parece que aí tem erros de parte a parte. Eu penso que é muito complicado realmente que você tenha uma tamanha acumulação de poder e de informações e de dados sigilosos, né, armazenados de forma tão concentrada e aparentemente descontrolada no âmbito de um órgão público específico, enfim, uma força-tarefa específica, baseada na cidade de Curitiba, né, no estado do Paraná, que foi aí construída, idealizada, a pretexto de desbaratar um grande esquema de corrupção. Então, isso é realmente muito complicado, você ter
né, se é realmente verdadeira a informação prestada pelo Procurador-Geral da República, quer dizer, aquele tal acúmulo de dados, aquela memória tão extensa, é realmente sintomático de alguma coisa que estava fora de controle, né? É preciso ter isso em mente, sim. Agora, por outro lado, também é preciso entender aquilo que eu falava nas respostas às perguntas anteriores, que o Ministério Público Federal, como aliás também os Ministérios Públicos Estaduais, eles gozam de independência funcional. E toda tentativa, digamos, de alguma forma de violar essa independência, né, de controlar ou de, enfim, violar mesmo essa independência funcional, ela também tem que ser lida com bastante cautela, ela também tem que ser lida com bastante cuidado. Então, se por um lado esses dados acerca do armazenamento dessa tal quantidade de documentos são dados preocupantes, por outro lado, é igualmente preocupante que o Procurador-Geral da República, no exercício dessa hierarquia administrativa que ele pode exercer, de alguma forma esteja violando a independência funcional desses procuradores. Então, a linha é muito tênue dessa história, né? Eu acho que tem excessos de lado a lado, é preciso buscar o caminho do meio aí, né? É preciso ter em mente que se não nos interessa, se não interessa ao país, se não interessa a qualidade da nossa democracia, ter um órgão, né, baseado lá no estado do Paraná, com uma tal quantidade de informações sigilosas, né, sob seu controle, né, se por um lado isso não é saudável, e absolutamente não é saudável, por outro lado também não é saudável que esses dados estejam todos concentrados lá na Procuradoria-Geral da República, né? Não adianta nada a pretexto de enfraquecer essa força-tarefa, a pretexto de se enfraquecer essa operação policial que foi pensada, gestada e executada com a finalidade declarada, pelo menos, de enfrentar a corrupção. Não se pode, a pretexto disso, também hipeремpoderar a Procuradoria-Geral da República, né? Não adianta. São dois movimentos errados, no meu ver, né? É preciso estabelecer, sim, mecanismos de controle para que isso não aconteça, para que um esquema desse, né, seja realmente desbaratado, mas é preciso ter em mente que a estrutura da República Brasileira precisa ser preservada, né? Então, é isso que eu penso. Acho difícil a gente assumir posições nessa disputa, sinceramente. Outra situação que foi deflagrada com o fim do recesso do Judiciário, Rafael, foi essa disputa que há no Supremo Tribunal Federal a respeito da Operação Lava Jato. O ministro Edson Fachin revogou a decisão liminar do presidente da Corte, Dias Toffoli, que obrigava a Força-Tarefa a compartilhar todos os seus dados a respeito das operações com a Procuradoria-Geral da República. Essa briga lá no STF em torno da Força-Tarefa é algo que já vem de longe, não é, Rafael? Como você analisa essas decisões discordantes? Você fica do lado do Fachin ou do Toffoli nesse episódio? Bom, eu acho muito difícil assumir qualquer lado nessa disputa, nessa briga, sinceramente, porque me parece que aí tem erros de parte a parte. Eu penso que é muito complicado realmente que você tenha uma tamanha acumulação de poder e de informações e de dados sigilosos, né, armazenados de forma tão concentrada e aparentemente descontrolada no âmbito de um órgão público específico, enfim, uma força-tarefa específica, baseada na cidade de Curitiba, né, no estado do Paraná, que foi aí construída, idealizada, a pretexto de desbaratar um grande esquema de corrupção. Então, isso é realmente muito complicado, você ter essa... Né, se é realmente verdadeira a informação prestada pelo Procurador-Geral da República, quer dizer, aquele tal acúmulo de dados, aquela memória tão extensa, é realmente sintomático de alguma coisa que estava fora de controle, né? É preciso ter isso em mente, sim. Agora, por outro lado, também é preciso entender aquilo que eu falava nas respostas às perguntas anteriores, que o Ministério Público Federal, como aliás também os Ministérios Públicos Estaduais, eles gozam de independência funcional. E toda tentativa,
digamos, de alguma forma de violar essa independência, né, de controlar ou de, enfim, violar mesmo essa independência funcional, ela também tem que ser lida com bastante cautela, ela também tem que ser lida com bastante cuidado. Então, se por um lado esses dados acerca do armazenamento dessa tal quantidade de documentos são dados preocupantes, por outro lado, é igualmente preocupante que o Procurador-Geral da República, no exercício dessa hierarquia administrativa que ele pode exercer, de alguma forma esteja violando a independência funcional desses procuradores. Então, a linha é muito tênue dessa história, né? Eu acho que tem excessos de lado a lado, é preciso buscar o caminho do meio aí, né? É preciso ter em mente que se não nos interessa, se não interessa ao país, se não interessa a qualidade da nossa democracia, ter um órgão, né, baseado lá no estado do Paraná, com uma tal quantidade de informações sigilosas, né, sob seu controle, né, se por um lado isso não é saudável, e absolutamente não é saudável, por outro lado também não é saudável que esses dados estejam todos concentrados lá na Procuradoria-Geral da República, né? Não adianta nada a pretexto de enfraquecer essa força-tarefa, a pretexto de se enfraquecer essa operação policial que foi pensada, gestada e executada com a finalidade declarada, pelo menos, de enfrentar a corrupção. Não se pode, a pretexto disso, também hipeремpoderar a Procuradoria-Geral da República, né? Não adianta. São dois movimentos errados, no meu ver, né? É preciso estabelecer, sim, mecanismos de controle para que isso não aconteça, para que um esquema desse, né, seja realmente desbaratado, mas é preciso ter em mente que a estrutura da República Brasileira precisa ser preservada, né? Então, é isso que eu penso. Acho difícil a gente assumir posições nessa disputa, sinceramente. Por falar em conflitos, Rafael, o Ministério Público também está dividido nesse caso da Lava Jato. Nós já até conversamos a respeito desse tema aqui no programa. O fato novo é que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que há uma caixa de segredos na força-tarefa e que é hora de se corrigir rumos para que o lavajatismo não perdure. Essas declarações provocaram inclusive uma discussão entre o PGR e seus pares em uma sessão virtual do Conselho Superior do MPF. Parece que o tom dessas disputas segue subindo no Ministério Público, hein, Rafael? Sim, sem dúvida. Mas, veja, eu queria dar alguns passos para trás nessa reflexão. É preciso a gente entender o que está na origem da centralidade da questão criminal no Brasil contemporâneo. Quer dizer, esse aqui é o ponto, né? Debate, quer dizer, uma operação policial virou um substantivo de uso corrente, de uso comum, né? O lavajatismo. É preciso a gente entender que passos que a gente deu para que a gente pudesse, nesse momento, conferir centralidade tão absoluta à questão criminal dentro do debate político. Quer dizer, o que a gente fez, que caminhos a gente percorreu, a que custo para a nossa democracia, a gente chegou nesse momento em que o debate político mais importante do país é um debate se o Procurador-Geral da República está excedendo ou não está excedendo ao tentar impor controles a uma força-tarefa incumbida de realizar um determinado conjunto de investigações dentro da República, né? Eu acho que essa que é a questão. Antes de pensar, antes de discutir, antes de debater se quem tem razão é a força-tarefa, se quem tem razão é o PGR, se quem tem razão é a ala do Ministério Público Federal que está com a força-tarefa, se quem tem razão é a ala do Ministério Público Federal que está com o PGR, é preciso entender o que está na origem desse debate, precisa entender o que está na origem dessa discussão. E o que está na origem dessa discussão é isso, é a centralidade da questão criminal. O que está na origem dessa discussão foram todos esses movimentos políticos, o populismo penal, todos esses movimentos políticos que foram feitos para que a gente chegasse nesse ponto, no ponto em que o futuro político do país é decidido pelos atores do seu sistema de justiça criminal, né? Isso é muito sério. Quer dizer, em plena pandemia, o Brasil vivendo uma crise sanitária sem precedentes, uma média diária de 1.000 mortos, estamos beirando a cifra das 100 mil mortes. Quer dizer, uma coisa completamente inusitada na nossa história. Quer dizer, num momento como esse,
a principal discussão que ocupa os jornais, os telejornais, os programas de rádio, os programas de internet, etc., é a disputa sobre a condução da questão criminal no Brasil. Né? A questão criminal no Brasil ela ganhou uma centralidade, o exercício do poder punitivo, né, como ele virou escrachadamente exercício de poder político, ele ganhou centralidade quase que absoluta. Né? Quem manda mais no país é quem mais tem condição de exercer poder punitivo, ou é de quem exerce o poder punitivo da melhor forma, né? Entre aspas. Esse que é o problema, é esse debate que eu proponho para a nossa audiência qualificada. Quer dizer, antes de saber se quem tem razão é a Lava Jato, se quem tem razão é o Augusto Aras, eu acho que a gente precisa ter em mente duas coisas. Em primeiro lugar, esses dois caminhos contemplam o bolsonarismo, né? Preciso ter clareza disso, né? Tanto o caminho que vai em apoio ao Aras quanto o caminho que vai em apoio à Força Tarefa, eles de alguma forma contemplam o bolsonarismo. E eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, estou dizendo só o que é, né? Ninguém discute o papel, né, desempenhado aí por esses dois espaços de poder na consolidação desse grande sentimento popular que ainda está dando sustentação ao governo do presidente Jair. Então é preciso ter em mente isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que eu falei, é preciso ter em mente que a questão criminal não pode ser central. Um país de dimensões continentais como o nosso, com problemas sociais históricos e tão graves, ele tem que estar se dedicando a resolver esses problemas, ainda mais no momento de pandemia, né? E não de fazer um debate público sobre exercício de poder punitivo, para ver quem pode mais, enfim, quem tem mais poder dentro do processo penal, quem tem mais poder de decidir aí os destinos das pessoas. Então, assim, eu acho que esse debate está subvertido. E o fato da sociedade brasileira se subordinar a ele nessas últimas semanas me parece muito sintomático disso, de que a questão criminal ganhou uma centralidade perigosíssima na nossa República. Para encerrar, Rafael, os ministros do STF decidiram em plenário virtual pela suspensão das operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante o período da pandemia do novo coronavírus. Me parece uma decisão mais do que acertada, não é? De acordo com dados do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, a UF, a região metropolitana registrou queda de 70% no número de mortes decorrentes dessas incursões nas comunidades, além de reduções significativas nos registros de crimes contra a vida, 48%, e contra o patrimônio, 40%. É uma ótima notícia, Rafael. Sem dúvida nenhuma. Aliás, quero parabenizar aqui de público a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que foi quem tomou essa iniciativa, né, de acionar o Supremo Tribunal Federal através de uma DPF, né, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, para fazer com que o Supremo Tribunal Federal proibisse a realização dessas operações policiais em tempos de pandemia. Esses números são assombrosos. Quer dizer, veja, a gente tem que olhar também para esse número com cautela, né? Essa redução de 70%, ela tem a ver com o mesmo período do ano passado. É preciso a gente ter aí uma série histórica um pouco mais alongada para poder observar com clareza os impactos da redução dessas operações no nível de letalidade policial. Acho que a gente tem pouco tempo ainda para fazer isso, para fazer essa análise estatística, mas ainda que isso seja correto, esse número de 70% ele já é por si só assombroso, né? Já é por si só assombroso e é bastante revelador dos níveis altíssimos de letalidade policial ao qual a sociedade fluminense vinha sendo submetida. Claro, quando eu me refiro à sociedade fluminense, eu estou me referindo ao povo da periferia. Não estou me referindo ao povo da Zona Sul e do centro, enfim, e adjacências, né? Esse povo não experimenta na carne os efeitos, as agruras do Estado policial, né? As agruras, os efeitos do Estado policial ficam lá, todos reservados para o povo da periferia, para o povo da favela, que sofre diariamente as consequências desse estado policial descontrolado que a gente experimenta no Brasil como um todo, mas de forma muito particular no Rio de Janeiro, né? Que é a polícia que vinha aí ostentando já há muitos anos os maiores índices de letalidade, né? Nas suas ações, nas suas operações. Então, eu acho fundamental essa decisão.
parabenizo a Defensoria Pública e queria muito propor que o debate público acerca dessas operações policiais fosse ampliado para o pós-pandemia, né? Porque é disso que se trata. Poxa, se a gente tem as operações policiais estão proibidas, né? Se a proibição dessas operações policiais, elas nesse momento importaram numa redução de 70% dos níveis de letalidade policial, ao mesmo tempo que você não tem um aumento, que você não tem um incremento dos índices de violência, né? Esse é um dado que deve fazer a gente pensar o seguinte: para que temos operações policiais? Né? Qual é a finalidade das operações policiais? Né? Se o fato de você não fazer operações policiais não está, de maneira nenhuma, produzindo incremento, produzindo aumento nos níveis de violência, naquilo que se chama de níveis de criminalidade, eu não gosto desse termo, mas, enfim, é o termo corrente, se o fato de você ter menos operações policiais não está fazendo com que você tenha um aumento dos níveis de criminalidade, né, e, além disso, está fazendo com que você tenha uma redução dos níveis de letalidade policial, é porque essas operações policiais não devem acontecer mais, nem no momento da pós-pandemia. Né? Nem no momento da pós-pandemia. A função da polícia, afinal de contas, é proteger a sociedade. Né? Então, se o fato se está claro agora, por A mais B, de um ponto de vista estatístico, que quanto menos a polícia agir, menos as pessoas morrem, e nem por isso mais crimes são praticados, a gente tem que rever essa ação da polícia, imediatamente. Então, acho que essa decisão do Supremo Tribunal Federal e os efeitos imediatos que ela já está produzindo sobre esse banco de dados, sobre essa estatística, ela deve nos impulsionar a pensar o dia de amanhã, né? No sentido de rever, de criar protocolos absolutamente rígidos para que essas operações policiais aconteçam minimamente, só em situações absolutamente extremas, quando nenhum outro tipo de intervenção for possível. Né? Uma vida só que a gente salvasse já seria uma coisa excepcional, uma coisa extraordinária. Né? Ainda salvando dezenas de vidas, porque é disso que se trata, essa redução de 70%, ela importa em dezenas de vidas salvas. Quer dizer, é uma notícia maravilhosa, né? É a melhor notícia que a gente está tendo no Brasil nesse momento, sem dúvida nenhuma. Mas, como eu falei, que ela nos faça repensar esse modelo de operações policiais e a própria atuação da polícia brasileira, de forma muito particular, da polícia do Rio de Janeiro. Rafael Borges, muito obrigado por mais uma vez nos ajudar a entender essas questões relativas ao judiciário no nosso país. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e deixo aqui um abraço. Bom, eu que agradeço mais uma vez também a oportunidade de estar aqui compartilhando ideias e reflexões, às vezes, enfim, um pouco fora dos padrões, né, confesso, com a nossa audiência qualificada, que é a audiência desse programa Faixa Livre. Queria dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui, ocupar esse espaço, sempre a partir do convite generoso que vocês me fazem, e dizer que eu estou à disposição para debater a democracia brasileira e tentar, de alguma forma, somar esforços aí nessa trincheira que enfim, está sendo tão duramente atacada hoje. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Conversamos aqui com o advogado e presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, Rafael Borges. E vamos agora encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã.